conectado no canal do Comitê de Luta da Educação Privada do DF. Seguindo nossa série de entrevistas com candidatos à melhoria para a nossa educação no DF, hoje entrevistamos Ricardo Vale, candidato a deputado distrital. Recebo também o professor Rodrigo de Paula para esse bate-papo. Sejam bem-vindos, eu passo a palavra agora para o Rodrigo. Olá, Max, quero saudar aqui o Ricardo pela presença, saudar como sempre todos os nossos professores, educadores que nos acompanham aqui nesse canal. E hoje a gente tem a grata satisfação de receber o Ricardo Vale, né? Para quem não conhece, o Ricardo faz parte quase da mesma geração que eu, oriundas do movimento estudantil, ex-deputado distrital e um grande defensor da educação. A gente não poderia, nesse comitê, Ricardo, não contar com a sua presença e principalmente esclarecer um pouquinho para a categoria o que vai significar o Ricardo lá para os professores do setor privado na Câmara Legislativa. Então, muito obrigado, Ricardo, pela presença. Eu que agradeço a presença, quero conversar aqui com vocês, quero dar uma saudação aqui ao Max, a você, Rodrigo, parabenizar por esse comitê de luta aqui tão importante para a educação privada aqui do Distrito Federal. E estamos aí à disposição, estamos de novo na luta, com muita esperança no país, com muita esperança no Distrito Federal, que a gente possa realmente ter um futuro melhor, principalmente para os nossos educadores, para os nossos professores. É isso aí. Ricardo, nós lembrando ali um pouco da sua gestão anterior, quando você eleito distrital, você teve uma atuação muito legal com o passe livre, né? Você pensa em atualizar, fazer alguma coisa nova aí, voltado também para a categoria? Então, a gente teve uma atuação muito firme na defesa da educação do Distrito Federal. Eu quero lembrar vocês, assim, eu já conversei com o Rodrigo, mas assim, eu conheço de perto, né, a educação privada da nossa cidade. A minha mulher deu aula há 15 anos, né, nas escolas privadas aqui do Distrito Federal. Eu sei como assim, difícil, né, um trabalho de um profissional da educação. Eu sei a pressão que eu sei a falta, né, de incentivo, a falta de perspectiva, inclusive, salarial, enfim, não é fácil. E também, evidentemente, por conhecer muito a educação, ter estudado sempre em escolas públicas do Distrito Federal, a gente valorizou muito, né? Não só no mandato do Paulo, como nós criamos o passe livre estudantil, mas no nosso também. Paulo Tadeu, quem não sabe, foi meu irmão, hoje é o presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, foi deputado distrital, foi deputado federal, o autor, né, da luta aqui do projeto de lei do passe estudantil, que se tornou uma realidade. E a gente quer transformar, a gente quer aumentar a mobilidade dos estudantes, estender para os professores, seja da rede pública, seja da rede privada, para que ele possa, além de ir para a escola, para a faculdade, também ir para fazer um curso, ir para uma atividade cultural, uma atividade de formação, uma atividade esportiva. Isso até tudo... porque, né, Ricardo, assim, o Ricardo coloca um ponto muito importante, gente, que é justamente a mobilidade, né? Hoje a educação ela não se constrói só no espaço da sala de aula. E muitas vezes, Ricardo, a gente tem dificuldade, professores e os alunos também, de ir ao museu, de assistir um espetáculo que muitas vezes é um espetáculo porque não tem dinheiro para pagar passagem. Então essa sua proposta, Ricardo, de dar as condições não só dos estudantes circularem, não só o passe livre para ir para a escola, mas andar na cidade, né, conhecer a cidade, participar da vida cultural da cidade, isso é fundamental e eu tenho certeza que sem dúvida nenhuma é possível isso, né? Eu me recordo muito bem, Ricardo, lá junto com o Paulo e com a sua luta, lá no movimento estudantil, muita gente dizia que era utopia o passe livre, que era um absurdo o governo subsidiar transporte, vocês conseguiram fazer isso, né? E hoje é uma realidade. Vocês imaginam hoje, com toda essa crise, como que a educação já tem uma grande evasão, né? Muitas vezes por dificuldades financeiras o aluno ainda ter que desembolsar. Então eu tenho certeza, Ricardo, que você vai conseguir lá nesse próximo mandato, amigo, que a gente espera que você seja eleito,
sem dúvida nenhuma, não só melhorar o passe livre que já existe, mas também garantir aos professores o acesso, né, Ricardo? Sim, indispensável. Isso faz parte da formação do estudante e do próprio profissional da educação. A passagem é muito cara, né? O transporte já é deficitário, é ruim, a passagem é muito cara. Então a gente precisa facilitar para os estudantes e profissionais da educação essa ampliação da mobilidade através do tarifa zero. A gente está chamando de tarifa zero estudantil, mas nós vamos estender para os profissionais da educação também. E tem uma outra realidade, Ricardo, para a gente passar para o outro ponto, que muita gente não sabe, é que toda a passagem, inclusive a passagem paga, ela é subsidiada pelo governo, né? Então, assim, não custa nada do ponto de vista... É possível o governo colocar a tarifa zero para os professores, claro. Até porque, Ricardo, hoje a gente tem um grande número de professores, e é a realidade que ganha um pouco, né? E no nosso caso do setor privado, Ricardo, o professor paga 6% da sua remuneração, né? Então muitos nem fazem a opção pelo vale transporte, pelo auxílio transporte, porque não compensa. Né? Pesado. Então, sem dúvida nenhuma, Ricardo, eu tenho certeza que você, amigo, vai conseguir, com o nosso apoio aí da categoria, a gente implementar, porque garantir o acesso ao transporte é melhorar a qualidade da educação, né? É museu, é parque, ou seja, todo um processo cultural, curso de formação. Isso. É um processo que não se encerra, nem começa nem se encerra só no espaço físico da escola, né? Aí você tem razão, não é caro, tá? Não é caro. O governo do Distrito Federal já investe aí em subsídios para as empresas de ônibus, quase 1 bilhão por ano. 1 bilhão. Isso é um custo irrisório, né? Para você permitir que os estudantes, os professores possam utilizar os ônibus, o metrô, sem pagar. E a gente tem, inclusive, né, Ricardo, para passar também rapidinho, a gente tem até uma realidade no Brasil, né? Eu estava vendo aí em alguns programas do presidente Lula, alguns prefeitos que já há vários anos têm tarifa zero, inclusive para toda a população, né? Sim, é uma coisa que eu acho que a gente tem que ir... abrindo esse debate, porque é fundamental. Em vários países do mundo, lá em Macaé, no Rio de Janeiro, isso aí já é uma realidade, né? Isso é a mobilidade, o direito de ir e vir é como o direito à educação, o direito à saúde, é um direito que nós temos, e isso está na Constituição, a gente não pode impedir, principalmente estudante, professor, de se locomover, de se mobilizar, e como é o custo hoje do transporte, ninguém aguenta. É isso aí, Ricardo. Rodrigo que entende muito bem, né, da categoria, está há tantos anos aí na luta, eu queria que o Rodrigo falasse alguma coisa do que ele vê hoje da dor do professor, que seria legal para o Ricardo trazer aí como uma proposta, se eleito. A gente tem dialogado muito aqui, o comitê, né, com o Ricardo e com outros candidatos também, um pouco da pauta, né, Ricardo, da rede particular, né? Hoje nós somos 26 mil professores, Ricardo, da educação infantil até a universidade, né? E categoria que trabalha numa relação de assédio, poucos salários, né? E a gente entende que a Câmara Legislativa é fundamental para esse processo, né? Principalmente porque a gente tem conversado muito com a questão da formação continuada, sabe, Ricardo? Hoje a Secretaria ela é de Estado de Educação Pública e Privada, né? Hoje 35% das matrículas da educação básica são conduzidas pelo setor privado. Então a gente entende que a Secretaria de Educação tem que investir também na formação dos docentes do setor privado, né? E é uma pauta nossa, Ricardo, que você já me disse aqui nos bastidores, que sem dúvida nenhuma vai ser também o compromisso do próximo mandato, né, Ricardo? Não, você tem razão. Como eu falei, minha esposa foi professora durante 15 anos. E eu conheço de perto a realidade dos professores, né? E eu vou falar uma coisa para você, a Secretaria de Educação, ela tem que fazer uma relação mais próxima desses profissionais da iniciativa privada, né? O que acontece é que, por exemplo, a EAP, que, né, tem muitos cursos de formação, de capacitação dos professores, ela tem que ser também um instrumento de melhoria das condições de vida desses professores, né? Então, assim, a gente vai, quando eu estive na Câmara, eu acompanhei isso de perto, e realmente não há uma preocupação da Secretaria de Estado, Secretaria de Educação, com relação aos profissionais da educação privada. E a gente precisa aproximar. Então, o papel nosso na Câmara vai ser um pouco isso, né? Aproximar a Secretaria de Educação das escolas aí, dos profissionais da iniciativa privada. E sem falar, né, Ricardo, de uma outra situação, nós que
militamos no movimento estudantil, é um sonho de toda uma geração, que é a Universidade Distrital de Educação, né? A gente o Distrito Federal era um dos poucos estados do Brasil que não tem uma universidade pública pelo próprio governo. E me lembro muito bem quando a gente ainda militava lá no movimento estudantil, essa era a nossa pauta principal, além do passe livre, de todas as outras, e a universidade virou realidade, né, Ricardo? Virou. No próximo ano a gente já tem aí vestibular já previsto para a Universidade Distrital, e eu queria dizer que, embora esteja sido implementado nesse governo, é uma proposta nossa, antiga, né? E eu tenho certeza também, né, Ricardo, que essa faculdade vai ajudar muito, e a Câmara Legislativa tem um papel fundamental para ajudar na condução da universidade para realmente quem precisa, que é o filho do trabalhador, os professores, né, Ricardo? Então, nós já estamos preparando um projeto de lei para apresentar logo no início, né, do nosso mandato, dando tudo certo, enfim, nós estamos trabalhando para voltar para a Câmara Legislativa, aonde que 30% dessas vagas seja para os profissionais de educação da iniciativa privada. 30% da universidade distrital possa ser para que os profissionais da educação privada possam fazer seus cursos, né, fazer melhorar, né, os seus conhecimentos. Pós-graduação, mestrado, mestrado, né? Tudo isso. Então a gente... Olha aí, ó, gente, compromisso aí do Ricardo, hein? Nos primeiros meses, primeiros dias de mandato, projeto de lei garantindo a representação lá de 30% para os professores da iniciativa privada na UniDF, né, Ricardo? O GDF tem que ver a educação como um todo, ela não é só pública, ela é muito... A escola privada, né, os profissionais são muito importantes para a formação também dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Então há um déficit muito grande, né, de escolas, enfim, o governo precisa também dar condições para esses profissionais. A gente vai colocar, eu já tenho feito muitas reuniões, conversado com muitos professores, com muitas professoras, e nós vamos lutar, apresentar um projeto de lei que 30% dessas vagas vá para o professor da iniciativa privada. Excelente ideia, né? E sem dúvida nenhuma a categoria vai reconhecer essa iniciativa, viu, Ricardo? Né? Um outro aspecto, Ricardo, que a gente, né, Max, tem debatido muito aqui no comitê, Ricardo, principalmente após a pandemia, essa triste estatística que o Distrito Federal, nós perdemos muitas vidas, o Brasil chegando a quase 700 mil pessoas, justamente por falta, muitas vezes, de vacina, da política acertada, né? Hoje, Ricardo, nós temos um grande número de professores com sequelas da Covid, né? Só na categoria, Ricardo, nós perdemos 23 professores, né, Max, no exercício da profissão pela Covid, ou seja, é um negócio muito triste. E a gente tem percebido, Ricardo, que que a pandemia ainda não acabou, um grande número de sequelas. Então a gente conversando aqui também nos bastidores, você me disse que uma das iniciativas do mandato vai ser ter um departamento específico, vai defender um departamento específico na Secretaria de Saúde para o atendimento dos profissionais da educação, né? A gente está tendo assim, sequelas de problemas de depressão, né? Problemas cardíacos, ou seja, tudo em função, Ricardo, né? A questão emocional, porque você imagina como não está a cabeça das pessoas que perderam aluno, perderam familiares, e infelizmente a gente não vê hoje por parte da Secretaria de Saúde, Eduardo, uma política, Ricardo, uma política específica para tratamento pós-Covid, né? A gente lamenta, eu tenho certeza que você vai cobrar isso lá na Câmara. Eu não tenho, eu conheço de perto esse problema, até porque, como eu falei, como a gente alterou a lei do PEDAF e os deputados hoje colocam recurso direto nas escolas públicas do Distrito Federal, eu visitei muitas escolas, conversei com muitos profissionais. Agora mesmo, durante a campanha, voltei em muitas escolas que eu pude ajudar com emendas parlamentares e vi, né, a situação de que eles me relatam da quantidade de professores e professoras que estão com problemas de saúde mental. Não só em função da pandemia, mas em função de que é uma profissão desgastante, que é uma profissão que não é fácil, né, de lidar com pessoas, com jovens, com adultos. E tem muita gente hoje precisando de uma assistência psicológica, precisando de cuidados, né, para a saúde mental. E não é diferente, né, nas escolas privadas. Na rede privada não é diferente. Aliás, a pressão é muito maior, os salários são menores, há poucas condições de trabalho que algumas escolas e universidades colocam à disposição desses profissionais,
A minha mulher pegou uma depressão. Ela saiu da escola privada, deixou por conta de uma prevenção, como é que fala? Uma depressão. Uma depressão muito profunda. Hoje ainda ela toma medicamentos pesados, enfim, 15 anos, e eu acompanhava como era o trabalho. É muita pressão, é muita, sabe, eles cobram muito. E você imagina o setor privado, hein, Ricardo, que é a cobrança, o assédio. Pois é, o assédio é maior. É muito maior. É maior. Né? Então, assim, a gente precisa, né, a Secretaria de Saúde e a própria Secretaria de Educação disponibilizar profissionais. Pode ser via própria Secretaria de Educação, ou própria Secretaria de Saúde, psicólogos, né, psiquiatras, para que a gente possa ajudar esses professores, seja da área da educação pública, que também não tem assistência alguma, e seja da iniciativa privada. A gente vai também lutar por isso. E é uma necessidade muito grande, inclusive os próprios alunos. Os próprios alunos também aumentou muitos casos de depressão, de jovens pensando em suicídio, enfim. Não está legal. Precisa, então, o Estado, o GDF, investir muito em políticas públicas nessa área da saúde mental. Ótimo. E, Ricardo, a gente está chegando, né, Max, aí para o fim nosso bate-papo aqui do comitê, mas tem uma situação que a gente não poderia deixar de conversar, né, Max, que é a pauta nossa principal, que é a questão da moradia dos professores, sabe, Ricardo? A gente tem hoje mais de 5 mil professores que não têm moradia, não conseguem acessar o sistema habitacional em função dos baixos salários, e nós temos hoje uma cooperativa, né, que tem uma política aí de inclusão desses professores no sistema de habitação, né? A gente até teve, Ricardo, pela cooperativa, a experiência de inaugurarmos o residencial Paulo Freire, que foi uma parceria fantástica, né? E a gente conversando aqui nos bastidores, você disse, até passando aí na tela, né? E você disse que vai ser um defensor lá nosso na Câmara Legislativa também pela continuidade da política habitacional. E a gente tem conversado muito aqui no comitê com todos os candidatos, Ricardo, da importância, né? Esse residencial Paulo Freire, são 92 famílias de professores, né? Muitos com salário entre R$ 1.500 e R$ 1.800, que jamais conseguiria ir para o sistema financeiro habitacional, e graças a uma política acertada nós conseguimos aí, e eu tenho certeza que você vai nos ajudar a dar continuidade, né, Ricardo? A gente conversando aqui. Conversando, e está aí uma forma, né, está aí o exemplo de que é possível fazer política habitacional para os professores da iniciativa privada, e quero parabenizar, inclusive, né, por essa cooperativa, Rodrigo. O exemplo está aí, só basta o Estado, né, incentivar. E só dando a informação, Ricardo, nós construímos 92 unidades com 2 garagens de subsolo em 12 meses. Né? Pois é, numa demonstração rápido de que é possível com seriedade e assim, completamente no processo do cooperativismo, Ricardo, o governo entrou com o terreno, nós formamos a cooperativa, um apartamento de R$125 mil, um negócio assim inacreditável, custou cada imóvel desse de 64 metros. E se eu não estou enganado, essa parceria começou lá no governo Agnello. Exatamente, no governo Agnello, onde a gente conseguiu o terreno. Não foi isso? Exatamente, no governo Agnello, uma política habitacional que você fez parte. Sim, né? E eu tenho certeza, Ricardo, que a gente vai dar continuidade no próximo ano, eu acho que a gente, para que a gente possa atender essa demanda habitacional da categoria de forma organizada. Né? É muito importante isso. Como parlamentar, eu vou buscar muito possibilidades de parcerias, né, de recursos. O próprio BRB pode abrir uma linha de crédito, enfim, buscar outros recursos do Tesouro para que a gente possa fazer mais cooperativas como essa, fazer mais apartamentos como esse, para que o maior número de professores possam ser contemplados. Exato, né? Então, agradecendo, né, Ricardo, o Max também vai fazer aí. A gente queria, mais uma vez, colocar aqui na tela o número aí do Ricardo e pedir a categoria, que eu acho que é papel nosso, Ricardo, do comitê, apresentar os nossos candidatos, né, que estão dispostos a assumir as bandeiras aí da categoria do setor privado, e convidar vocês, como sempre, a conhecer, né? Entre lá nas redes sociais, né, Ricardo, e conheça as propostas. E o Ricardo
já demonstrou aí em mandatos passados o compromisso que tem com a educação e, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que vai honrar muito bem a nossa escolha e de cada um para defender a educação, não só, principalmente pública, né? Até porque nós defendemos a escola pública e principalmente cuidar também da educação privada e dos nossos profissionais do setor privado. Então, muito obrigado aqui, Ricardo, pela sua presença, amigo. Agradeço, Marcos, agradeço você, Rodrigo, dizer que está aí, o nosso número é 13013, já tive a experiência na Câmara Distrital, já fui deputado distrital, fiquei fora por conta de 2.000 votos apenas, fiquei como primeiro suplente, mas eu tenho certeza que a gente está fazendo um trabalho muito bom, uma campanha muito legal, muito voltada para o profissional da educação, seja ele da iniciativa privada, seja ele da educação, e eu tenho certeza, né, que com a ajuda de vocês aí a gente vai voltar para a Câmara e vamos fazer um trabalho juntos, viu, Rodrigo? Juntos, né, com a categoria, com vocês aqui do sindicato, com o comitê, com as cooperativas, para que realmente a gente possa melhorar as condições de trabalho dos professores do Distrito Federal. E só uma coisa que eu esqueci, Ricardo, que dizer também à categoria, que o Ricardo foi um dos precursores dessa política das creches conveniadas, né? Hoje a gente tem mais de 2.000 professores atuando nas creches e foi justamente no mandato do Ricardo que ajudamos a fazer esse modelo com as OSC, com as organizações sociais, para atender a demanda de criança. Ainda, Ricardo, nós temos aproximadamente entre 16 a 20 mil crianças de 0 a 4 anos fora das creches por vaga, né? E aí você imagina um filho do trabalhador não ter aonde deixar seu filho para ir trabalhar. Então é um compromisso de melhorar a situação dos profissionais das creches, como ampliar essa oferta, né, Ricardo? Realmente os profissionais são a remuneração bem baixa. A gente precisa também olhar isso com carinho, nós vamos olhar. A gente tem conversado sobre isso também, precisa melhorar a remuneração e essa parceria também com o GDF para que a gente possa melhorar o salário desses profissionais. É isso aí. Agradeço a presença, professor Rodrigo, Ricardo. E você não esqueça de nos seguir aqui nesse canal, de se inscrever, curtir esse vídeo e compartilhar com a categoria, né? É sempre bom compartilhar as propostas das pessoas que estão aí para ajudar a nossa categoria. Até o próximo vídeo. Até mais.